Olá, eu sou Silvana Frota e está no ar mais um programa Mulheres no Parlamento. Esta semana, exatamente no dia 24 de fevereiro, completou 82 anos do voto feminino no Brasil. E para ressaltar a importância deste momento na vida das mulheres, a deputada Fernanda Pessoa, do Partido da República, que é também a presidente da Frente Parlamentar Feminina na Assembleia Legislativa, fez um pronunciamento sobre o assunto. O Brasil comemora 82 anos da conquista do voto feminino. O direito das mulheres em escolher seus representantes foi garantido em 1932. Você sabia, por exemplo, que a lei eleitoral garante às mulheres 30% das candidaturas a cada eleição? Sabia também que as mulheres candidatas têm 10% de tempo nas propagandas de rádio e TV? E aí vai outra informação. 5% dos recursos obtidos do fundo partidário para campanhas de promoção são destinadas às mulheres. O programa Mulheres no Parlamento aproveitou os 82 anos do voto feminino e foi saber o que pensam algumas mulheres sobre a participação feminina na política. Isso era tido como uma ação masculina. Uma questão cultural, que a gente tem que realmente se engajar mais. No Conversa de Mulher, recebemos a juíza Maria das Graças Quental, titular da Vara de Penas Alternativas do Fórum Clóvis Bevilacqua. Ela vai nos explicar quem tem direito a esse tipo de pena e falar de um assunto um tanto polêmico, o projeto No Ar, um núcleo que trabalha o homem autor de violência doméstica contra a mulher. E no último quadro do programa, vamos novamente à divisão de treinamento, saber das últimas novidades sobre capacitação para servidores. O programa está imperdível. Continue ligado na TV Assembleia e nós voltamos em instantes. Filhas de Maria ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. No quadro Conversa de Mulher, recebemos aqui nos estúdios da TV Assembleia a juíza titular da Vara de Penas Alternativas do Fórum Clóvis Bevilacqua aqui em Fortaleza. Ela também que é coordenadora do programa Começar de Novo, do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Graça, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, tirou um tempinho lá na sua agenda, que eu sei que é muito lotada. Conheço o trabalho da Vara de Penas Alternativas e sei que a senhora também já foi titular durante muitos anos, né, da Vara de Juizados Especiais, durante 15 anos, não é isso, doutora Graça? Em Parangaba. Em Parangaba. 17ª. Isso, e parece até que Deus lhe colocou, porque a senhora vem de uma vara de juizados especiais, que trata de coisas especiais e agora lhe coloca numa vara de penas alternativas. Como é que a senhora recebe essa missão? Como uma bênção de Deus. Eu adoro as coisas que se trabalham com os menos favorecidos, com os excluídos. E me sinto muito bem trabalhando com os menos favorecidos. Doutora Graça, a senhora é cearense, natural de Uruoca. Fala um pouco aí da sua cidade. Sou natural de Uruoca, sertão da região norte, né? Depois de Sobral. Pequenininha, mas muito gostosa. É isso aí. Doutora Graça, a primeira pergunta que o telespectador com certeza quer saber, né? O que é essa vara de penas alternativas? O que são as penas alternativas dentro do Poder Judiciário? A vara de penas alternativas, ela recebe todos os apenados, as pessoas que o juiz condena e a pena não seja superior a 4 anos. E após analisar todo o perfil do apenado, sua condição social, sua condição psicológica,
todo o conteúdo, toda essa parte da pessoa, do indivíduo. Então, ele vai para penas alternativas. Já está dizendo, a alternativa é uma alternativa à prisão. Antigamente, tudo era prisão. Então, as penas alternativas vieram para retirar pessoas que cometem crime de menor potencial ofensivo, tirar do presídio, e sim colocar para prestar um serviço à comunidade, uma prestação pecuniária, multa, suspensão de direitos, suspensão de final de semana, por aí, são várias modalidades. Várias modalidades. Uma das modalidades seria, por exemplo, você fazer uma pichação irregular, uma briga com o vizinho, você atropelar alguém. E não socorrer. Não, atropelar alguém e for condenado, né? No crime culposo, né? Se for doloso, já é outra coisa. Já o culposo é quando você atropela alguém ou mata alguém sem querer, né? Não teve a intenção de matar. Então, esses daí vão para várias penas alternativas, e a gente analisando o perfil dele, ele passa pela equipe técnica, onde o serviço social e o psicólogo vão conversar com ele, faz um relatório, e aí daí ele é encaminhado para uma instituição para trabalhar. Ele poderá, no caso do usuário de droga, ele poderá pagar multa, né? Tem multa para ele pagar, além da prestação de serviço. Tem várias modalidades. Estudar. Eu estou na Escola Paulo Freire, né? Lá no Olavo Bilac, aquele final de semana ele vai estudar. Isso diminui também, né, o período da pena. Outra pena que é cumulativa é a suspensão da carteira, né? Além da prestação à comunidade, além da multa, ele ainda tem a carteira suspensa, também é tudo na vara. Eu sei. Hoje são quantas pessoas cumprindo penas alternativas aqui no Ceará? Hoje nós temos um total de 1.600 pessoas cumprindo. No interior do estado existe também a vara? Não é que tenha em todos, mas o juiz tem que fazer essa seleção, ele tem que acompanhar e tudo. Mas eu acredito que as únicas cidades que tem Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Pacajus, que tem as centrais de penas Sobral alternativas. Também tem. Sobral também. Em toda cidade tem que o juiz fazer essa seleção, certo? Ao analisar esse tipo de processo, ele manda para que ele cumpra uma pena. Ok. Aqui em Fortaleza que tem a vara específica das penas alternativas. Ok. E na sua visão, quais são as principais vantagens das penas alternativas? Eu entendo que é o melhor que existe. Assim, você vai trabalhar a pessoa no sentido de se ressocializar-se. Ao invés de mantê-lo na prisão, ele vem e passa a ter reflexão do seu ato a partir do momento que ele passa pela equipe técnica, e além disso, ele não vai ter prejuízo da pessoa dele, porque os danos que o presídio provoca são terríveis. Então, você já imaginou eu atropelar alguém sem querer, e se tivesse simplesmente não houvesse a pena alternativa e só prisão, só o cárcere, aí eu ser presa, passar por toda aqueles prejuízos que traz para a pessoa. Até a perca do emprego, né? Da a perca família. do emprego, da família, a distância da família. Então, é muito drástico assim, a prisão. Então, foi por isso que ao longo do tempo vem se buscando alternativas à prisão. E também é uma solução até para diminuir essa massa carcerária, não é isso? Foi isso. Desde de muito tempo que vem se buscando. Vieram as leis dos juizados especiais também, que você tem a transação, ao invés de ir direto para a prisão, você faz a transação penal, né? Faz a conciliação, né? Há o acordo entre as partes, né? Se eles não quiserem, o promotor faz a apresentação da proposta de transação, uma vez aceita, aquela transação vem ser cumprida na vara de penas alternativas. Se ele não quiser a transação, mas o juiz condenar, os tipos penais que são abraçados pela 9.099, que é dos juizados especiais, todas elas são medidas alternativas, são penas alternativas. Então, vem para o juiz, para a vara de penas alternativas. Penas alternativas. Doutora Graça, a gente já conversou no início, a vara de penas alternativas tem
projetos importantes de ressocialização de presos, né? Que projetos são esses? A vara, ela tem núcleo de justiça terapêutica, que é aquela pessoa que usa droga, ele passa pela análise e nós encaminhamos para o setor competente, CAPS, locais de tratamento, se necessário hospital também. Temos também constantemente o trabalho de ressocialização, que é mandar para trabalhar, procurar parcerias para fazer profissionalização, né? Curso de profissionalização. Então, a vara já tem constante esse projeto. Mas temos recentemente não, já há 2 anos, a gente vem trabalhando com 3 projetos que nós apresentamos ao governo do Estado, através da Secretaria de Justiça. Esse projeto foi apreciado pelo Ministério da Justiça e executamos na vara, né? E um deles é o que chama mais atenção, que você pediu para eu falar, é o núcleo de atendimento ao homem autor da violência doméstica. Okay. Por que autor da violência doméstica? Porque a gente pensou assim, o homem precisa ser tratado para que ele entenda que ele não deve mais tratar aquela pessoa que ele ama, aquela pessoa que convive com ele, a mãe dos filhos, com violência. Então, é para cuidar dele que esse projeto tem o objetivo. Esse projeto ele tem uma parceria com a Secretaria de Justiça do ela Estado do Ceará. É o chamado NUAR. Né? É o projeto NUAR. Vamos entrar em mais detalhes desse projeto, porque ele é muito importante, porque ele vem para até ajudar também a questão da Lei Maria da Penha, né, que completou 7 anos. E a gente sabe que depois dessa lei aumentaram também os casos, né? Aumentaram mais os casos e as confusões internas, familiares também tiveram assim um crescimento. Segundo as estatísticas, em cada 5 minutos uma mulher é agredida, né? Pois é. E em cada dia, né? 10 mulheres são mortas no Brasil, né? Então esse núcleo trabalha a prevenção à criminalidade? A prevenção. Como é que foi feito o trabalho? Primeiramente, foi muito interessante no início que os homens autores da violência estavam todos misturados com os outros presos. E a gente começou o trabalho no sentido de separá-los, né? E uma vez detectado os presos, isso foi inicialmente, então a gente ia para os presídios, quem é o homem autor da violência? Então ali a gente chamava outra parceira, a Defensoria Pública, e ela aí caminhava para a doutora Rosa, que é a juíza do juizado. A doutora Rosa liberava ele para ele vir participar com medidas alternativas. Então, ele não é pena, né? Ele não é julgado. Ele é dado a liberdade para que ele cumpra medidas, o processo de liberdade e venha passar por essas oficinas, esse programa. E aí, inicialmente foi assim, depois não, a doutora Rosa já encaminha os homens lá para o projeto e eles inicialmente são atendidos individualmente, depois nós temos sessões em grupos e depois oficinas. São 9 oficinas. Está dividido pela assistência social, pelo psicólogo e mais 2 pessoas. Pela sua experiência, pela sua vivência, né, com esse projeto, o NUAR, por que os homens violentam as mulheres? Quais são as principais causas? Eu acho que é a cultura, né? E eu digo sempre, quem está bem não agride. Não? Então, esses homens precisam trabalhar esse mal que está dentro dele para que ele não volte a bater nem na mulher se ele voltar para a esposa, nem com outra mulher que ele venha a se relacionar. Então, eu entendo que primeiro começa a cultura. A vida inteira, o homem aprendeu que ele é quem manda, a mulher a mulher é submissa. Então, é uma coisa muito lenta. Então, acho que a educação, a cultura, a gente tem que trabalhar muito isso. Eu li esse final de semana, doutora Graça, que o Instituto Avon fez uma pesquisa e identificou algumas causas, né? Por que os homens batem nas mulheres. E 2 deles me chamou muita atenção, né? Um deles é porque as mulheres preferem trabalhar fora de casa e deixam a casa desarrumada, não é? Não cuidam bem mais da casa, porque saem em busca do seu sustento, até para ajudar o parceiro, né? O que não justifica, não é isso? Você vê a questão de cultura, que a gente já viu, eu já vi várias entrevistas
que mulheres, como o marido está desempregado, ele prefere ficar cuidando da casa para que ela trabalhe, porque ela ganha mais. É o inverso, então né? é uma questão de cultura mesmo, né? questão de Porque cultura. hoje já se está educando as crianças e vai mudar, porque nem todo mundo vai ter empregado. Então tem que aprender a ensinar seus filhos a também ajudar a menina na cozinha. Antigamente dizia assim, olha, homem não pisa na cozinha. Então começa por aí, né? Exato. Mas hoje já está mudando Hoje a um pouco cultura essa já está realidade, mudando, né? Está tudo muito E diferente. outro item da pesquisa que me chamou a atenção também, que por que os homens batem nas mulheres ou violentam as suas mulheres, porque elas querem sair com as amigas e usarem roupas muito curtas, né? Quer dizer, o ciúme. O ciúme, a embriaguez, a droga, são também causas. Quer dizer, a mulher é meu objeto, né? Ela tem que ficar aqui, ela tem que vestir isso que eu gosto, né? Então, a mulher está acompanhando as mudanças. Ela quer viver, quer sair, quer passear. E a cultura, por mais que diga que mudou, a maioria dos homens e a maioria das mulheres são machistas e acham que a mulher tem que ser bem comportadinha, que não tem que sair, que tem que ficar em casa, né? Que lugar de mulher. Agora, eu acho que ideal seria que a mulher pudesse, como antigamente, a minha mãe, ficar o dia inteiro cuidando da gente, da casa. Eu acho que era o ideal, né? E eu até um dia cheguei a dizer que seria bom que essa Bolsa Família fosse bem mais para poder a mulher não ir para trabalhar e ficar em casa cuidando dos filhos da casa, né? Porque eu acredito que isso repercute na criança que sai, que fica sozinha, que vai para a rua sem o acompanhamento. Com certeza. Agora, doutora Graça, a senhora acha até que esse aumento da violência se dá também pelo fato da mulher estar fora do lar? Eu tenho observado que muitas crianças, por exemplo, uma vez eu estava no fórum e observei as crianças chegando para serem apresentadas. E uma mãe, mas minha filha, mas mãe, quer dizer, ela saía para trabalhar, deixava o maiorzinho cuidando do menor, né? E a maiorzinha se juntou com as coleguinhas, estava passando droga, né? O menino estava vendendo, roubaram uma bicicleta, furtaram uma bicicleta. Então, tudo é surpresa para a mãe. Mas, meu filho, eu saí, eu deixo o almoço pronto, deixo tudo pronto, ela dizendo, deixo tudo pronto e para ele depois ir para o colégio. E, quer dizer, as crianças ficam só. Então, eu entendo que isso repercute assim. Com certeza. Agora, esse projeto no ar, né, de educação, de prevenção ao homem, né, agressor. O projeto tem como objetivo isso, trabalhar o homem, levá-lo à reflexão, certo? É tão interessante. A senhora acha por que exemplo, já houve uma evolução? Você dá já houve evolução? Com certeza, os testemunhos são assim, incríveis. Doutora, eu fui visitar meus parentes e cheguei lá, meu irmão estava bem grosseiro, mas eu digo, rapaz, isso é crime, quer dizer, ele passa a aprender que você dá um empurrão, que você olhar com um olhar assim, eu te pego, né? Isso também é proibido. Você dizer palavrões com ela, você agredir moralmente, assim, por exemplo, você olha, é uma vagabunda, eu vou fazer igual assim. o Bruno. Então, então a gente explica bem ao nível deles e eles entendem perfeitamente. Quer dizer, que a educação até das crianças nas escolas deveria passar por esse projeto, deveria passar. Tem a Tatiana, que trabalhou inicialmente, o menino dela tem um vídeo, ele dizendo, quem maltrata, é bem pequenininho, quem maltrata a mulher tem que ser processado. A mulher tem que para ser amada. Então, desde que a criança já vai aprendendo, né? Com certeza. E eu tenho certeza que agora precisa muita divulgação, precisa muito trabalho, porque a gente só olha a violência da mulher com relação marido e mulher, mas tem a violência de gênero também, por exemplo. Eu estava lendo foi surpresa para mim, a mulher que vai ao médico e é maltratada, né? Assim, vamos dizer, ela sente que os exames estão sendo exagerados, né? Foi violentada pelo próprio médico, né? Grosserias, ironias, certo? Então, também a gente vê que a mulher sofre esse tipo de violência, né? E é preciso que ela fale, é preciso que a gente divulgue, é preciso... Por exemplo, as delegacias são exclusivas das mulheres, é preciso que a gente lute para mais delegacia, né? Mais varas especializadas também, é importante que tenha, em cada comarca ter eu acho que tudo isso a gente vai diminuir se a gente começar a exigir mais, aí vai melhorando. Com certeza. Agora, doutora Graça, a senhora também coordena um outro projeto muito importante aqui, né? Que é o Começar de Novo, que é do Conselho Nacional de Justiça. Como é que funciona? Essa preocupação do CNJ,
depois de muitas denúncias sobre os presídios, o CNJ passou a visitar, passou a verificar e ter a certeza de que realmente que os presídios, o sistema prisional brasileiro está falido, né? E você veja que ele já esteve em Espírito Santo, onde tinha pessoas em containers, já passou na Bahia, em vários cantos, Isso e vai CNJ, lá, né? o CNJ, faz aquelas inspeções, faz relatórios e tudo, mas quando você volta posteriormente, tá a mesma situação, né? Então, o sistema prisional é terrível. Eu digo sempre É muito que cruel. da forma como eles estão sendo tratados, que eu acho ali uma tortura, eu não sei como é que vai ser a resposta para nós, sociedade, né? Porque tem muito trabalho, se faz, mas o que se faz com relação ao sistema prisional é ínfimo diante da demanda, da necessidade. E à medida que fica parado, não se fez nada. Então, a coisa agora está estourando, né? É terrível, a situação terrível. Terrível. Por mais esforço que a gente faça, por mais que se busque, está ficando assim caótica a situação. E que medidas o CNJ tem tomado para diminuir esse tempo, né, de julgamento dos presidiários? O Porque CNJ, eles quando ele vem, que por muitas vezes exemplo, ficam o lá. programa começar de novo, houve um mutirão, nós fomos para dentro dos presídios, a assistência social de uma das empresas, que é a Romase, foi com a gente selecionar e tudo. E esse trabalho de ressocialização, tirar do presídio e colocar para trabalhar, acompanhado e tudo. Esse o trabalho do CNJ. Ele faz os mutirões, ele vem, mas o CNJ faz relatório e ele recomenda que os tribunais coloquem, por exemplo, grupos de monitoramento para fiscalizar, para ficar atento, para ficar sempre essa reciclagem, excesso de presos. Por que estão presos? Presos provisórios, os presos provisórios são aqueles que ainda não foram julgados, o que é terrível. Eu cometo um crime e o processo fica lá, né, a demorar e eu preso. Então, um preso provisório é necessário que se dê mais rapidez, se julgue mais rápido, para que ele não sofra tanta essa injustiça. Quer dizer, muitas vezes ele vai a julgamento e ele é absolvido. E muitas vezes se reclama, hoje, pelo menos a sociedade está reclamando muito da violência, e que tem muitos marginais soltos, né? Quando poderiam estar presos. Aí é a inversão dos valores. A pena alternativa é para isso mesmo, é tirar essas pessoas que não têm tanta periculosidade, vir para a pena alternativa, ou medidas alternativas, e deixar vaga para os grandes e perigosos assaltantes, sequestradores. Que você sabe que mata, que assalta. Isso é minha opinião. Eu entendo que a maioria dos presos, a maioria, é desse pequeno traficante, um cigarro, 2 cigarros, que talvez com o tratamento, com o trabalho, com a ressocialização, seria diferente. Ok. Doutora Graça, e para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse assim, a sua mensagem como magistrada, como mulher que tem mais sensibilidade para essa problemática. Qual será a solução, né, para a violência que cresce tanto no nosso país, no nosso estado? Silvana, eu só acho assim que a solução está no amor. Primeiro tudo, a educação das pessoas, certo? A sensibilidade, o amor ao próximo, certo? A gente começar a tirar esse medo. Você vai na rua, vem 3 meninos. Então, você colocar esse amor dentro do seu coração e passar por ele, bom dia, boa tarde, como é que vai? E não ter medo, tá entendendo? Eu acho assim que você passar Por que você não está a na exercitar. escola, né? Eu abro o vidro e digo assim, meu menino, o que você está fazendo aí? Vamos, por que não vai para a escola? Queria a mamãe, queria o papai. O jovem, meu filho, não limpe. Peraí, eu lhe dou o dinheirinho. Né? E eu sempre digo para ele, não chegue, porque a pessoa se chateia. Então essa educação, é você não ter medo, é abrir seu coração. Eu acho que é esse o caminho, a solidariedade, o amor ao próximo e botar a cara a tapa, não ter medo. É isso aí. É isso. Ficou a mensagem, né? Linda mensagem aí da doutora Graça Quental, juíza da Vara de Penas Alternativas, para o programa Mulheres no Parlamento. Doutora Graça, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho, né? A gente sente, né, o brilho nos seus olhos, essa vontade de querer ajudar e deixar essa linda mensagem para todos nós.
Por mim, eu já ganhei o dia, aliás, ganhei a semana, ganhei o ano. Muito obrigada, doutora Graça. Obrigada, Silvana. Esse é o amor, é a solução para todos os mal do mundo, né? Nós vamos para o pequeno intervalo e voltamos em instantes. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. E agora chegou o momento de nós conhecermos melhor sobre os 82 anos do voto feminino. Quem falou sobre o assunto no plenário da Assembleia Legislativa foi a deputada Fernanda Pessoa. O Brasil comemora 82 anos da conquista do voto feminino. O direito das mulheres em escolher seus representantes foi garantido em 1932, através do decreto do presidente Getúlio Vargas, após intensa campanha nacional. Na verdade, a luta por esse direito começou antes mesmo da programação da República. No primeiro momento, a legislação só permitiu o direito do voto às mulheres casadas, às viúvas e às solteiras que tivessem renda própria. Mas em 1934, essas restrições foram finalmente eliminadas pelo Código Eleitoral. O voto só se tornou obrigatório para as mulheres em 1946. Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a exercer o voto no Brasil, beneficiada por uma lei do Rio Grande do Norte, sancionada em 1927. Esta lei estadual foi precursora da resolução federal que garantia o voto às mulheres. Pela primeira vez, todas as mulheres tiveram a oportunidade de votar. 2 anos depois, em 1934, senhora Carlota Pereira de Queiroz se tornou a primeira deputada federal eleita. O voto feminino no Brasil é fruto de um árduo processo de luta. Embora essa conquista represente um grande avanço para as mulheres, temos que continuar defendendo nossas bandeiras, principalmente em um ano que estaremos nas ruas em mais uma disputa eleitoral. Atualmente, mais de 70 milhões de brasileiras votam a cada eleição nacional, um número superior ao de homens votantes, que fica em torno de 65 milhões. Desde 2010, o Brasil tem a primeira mulher presidente de sua história, a ex-ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Apesar da chegada de Dilma Rousseff à presidência da República, o espaço da mulher neste meio ainda é muito tímido. Um dos maiores desafios nossos é a valorização do papel da mulher na sociedade. Recente pesquisa do IBGE mostrou que 41% dos brasileiros apoiam o aumento do número de mulheres na política. E é importante destacar que quando a sociedade aponta em uma pesquisa que as mulheres podem contribuir e melhorar a política, é uma mudança cultural significativa, para que se possa, inclusive, alterar as relações humanas. No parlamento, por exemplo, apesar do avanço, nós ainda estamos subrepresentadas. As mulheres ocupam hoje apenas 9% das vagas da Câmara dos Deputados e 13% das do Senado. Os principais mecanismos de estímulo à participação feminina na política já estão fixados em lei, a Lei 9.504/97. Os partidos são obrigados, por exemplo, a garantir às mulheres 30% das candidaturas em cada eleição, 10% do tempo das propagandas no rádio e TV, além de 5% dos recursos do fundo partidário para campanhas de promoção. Em 2009, o Congresso Nacional aprovou a mini-reforma eleitoral e, pela lei de número 12.034/09, os partidos foram obrigados a preencher 30% das vagas em eleições proporcionais, vereadores e deputados, com candidatos de um dos sexos. Antes, a lei exigia apenas a reserva de 30% das vagas e não o preenchimento efetivo. À véspera dos 80 anos da conquista do direito ao voto,
mulheres ainda buscam a consolidação do espaço feminino na política brasileira. Parlamento, na Justiça e Ministério Público Eleitoral cobram a efetiva aplicação dos instrumentos legais de estímulo à participação feminina na política. E hoje, parabenizo todas as mulheres pela conquista e destaco, como deputada estadual, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres, que continuaremos na luta pela boa representatividade feminina na política brasileira. Nós fomos também saber o que pensam nossas parlamentares e algumas mulheres. Depois de 82 anos do voto feminino, com todas as conquistas e aberturas dadas à mulher, por que elas participam tão pouco da vida política? O que será que a mulher prefere? Raquel, por que você acha que a mulher ainda não participa tanto da política? Olha, eu acredito que seja mais por conta de desânimo, né? Elas verem tantas coisas que acontecem, né, na sociedade e elas ficam desmotivadas, né, por conta disso. E também porque falta de interesse e muitas também não têm, vamos supor, é ignorante, né? Não sabe muito, não vai além, não pesquisa e às vezes por conta disso acaba que não participando tanto da política, né? Que eu acredito que deveriam participar mais, né? Ser mais presentes, dar mais suas opiniões, impor mais para poder a gente ter uma sociedade melhor. Eu fico muito orgulhosa e muito grata ao povo do Ceará por ter sido escolhida a primeira mulher a representar o nosso estado no Senado Federal. Isso é motivo não só de satisfação e de orgulho, mas certamente aponta para mais uma porta que se abre para que outras mulheres também tenham esse mesmo direito, para que outras mulheres também tenham essa mesma oportunidade. Quando eu cheguei no Senado, éramos 81 senadores e apenas 9 mulheres. Isso mostra que realmente a representação feminina ainda é muito pequena no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, nos legislativos estaduais. Portanto, é preciso que tanto a sociedade como os próprios partidos estimulem essa participação da mulher, porque, infelizmente, o mundo político ainda pertence muito aos homens. Mas eu espero que em breve a gente consiga mudar essa realidade. Foi preciso muita luta para que as mulheres pudessem conquistar o direito a votar. Simplesmente a votar, um ato de cidadania. Agora é preciso que a união de toda a sociedade, não só de nós mulheres, mas homens e mulheres de bem, de boa fé, que acreditam na participação, na seriedade da participação da mulher na política como algo que pode inovar, que pode fortalecer, principalmente projetos que muitas vezes são desprezados, de certa forma, pelos parlamentares homens, projetos, por exemplo, ligados à área da infância, à área da juventude, à questão das mulheres, enfim, a tudo que é essencial para a melhoria da condição de vida do nosso povo e para uma sociedade de paz e para uma sociedade mais justa. E Vanessa, por que você acha que a mulher participa tão pouco da política? Eu acho que é uma questão cultural, que a gente tem que realmente se engajar mais nesse ramo, nessa área, para participar mais, para a mulher começar a interagir com os políticos, com a vida política, porque a política é tudo, né? Nós estamos ao lado da deputada Eliane Novaes, do PSB. Deputada, semana passada a deputada Fernanda Pessoa trouxe ao plenário da Casa o momento em que se comemora os 82 anos, né, do voto feminino. Isso nos remete a pensar por que a mulher ainda não ocupa posições estratégicas na política. Nós temos aí a presidente da República e alguns casos de senadoras e deputadas. Aqui mesmo na Assembleia, a gente contabiliza que ainda são poucas mulheres. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, primeiro dizer que 82 anos tem uma história, né, onde a mulher conseguiu o voto desde 1932, realmente em 34 foi que houve mesmo a votação por parte da mulher, porque em 32 ela tinha que votar, mas tinha que pedir autorização aos maridos. E só a partir de 34, então, que o voto começou mesmo a prevalecer para as mulheres. E de lá para cá tem uma caminhada, movimentos feministas, né? O fortalecimento da mulher na política. Elegemos a presidenta Dilma,
mas mesmo assim, né, há um esforço coletivo por parte das entidades partidárias, partidos políticos, para estimular as candidaturas femininas, né, no sentido de que elas possam participar do processo eleitoral. Então, isso é uma questão cultural. E, para além disso, né, eu aqui queria parabenizar o PSB, porque todos os anos, né, que existem eleições, nós somos convidadas a participar desse processo no sentido de capacitar as pré-candidatas mulheres para serem prefeitas, para serem deputadas, como é que elas devem se comportar, que exemplos de experiências exitosas existem para que essas mulheres, quando no parlamento, possam, né, verdadeiramente aplicar aquela realidade. E, portanto, as representatividades femininas ainda são muito baixas nos parlamentos, né, Senado, Congresso e nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Para essa eleição, tenho certeza que os partidos e as mulheres estão se encorajando mais, né? No nosso partido tem... nossa candidatura para governo é uma mulher, né? A pré-candidata Nicole Barbosa, presidente do SIC. A nossa pré-candidata ao Senado é mulher também, que é a Giovana Cartacho, professora universitária e ambientalista. E nós recebemos um convite por parte do presidente nacional, Eduardo Campos, para disputarmos e ter uma cadeira na Câmara Federal. Portanto, uma pré-candidatura também para a deputada federal. Então, quer dizer, o Partido Socialista Brasileiro está investindo no Ceará em candidaturas femininas. E isso nos deixa muito honrada, porque, né, são funções públicas de decisão e, portanto, nós estamos muito felizes por isso. E espero que os outros partidos também o façam da mesma forma. E dizer que nós temos um projeto aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para que tenhamos pelo menos uma mulher na mesa diretora. Recentemente estive no município de Pacajus e fui dizer que tinha esse projeto. Pacajus já tem uma mulher na mesa diretora da Câmara Municipal de Pacajus. E assim eu acho que os municípios vão se fortalecendo com as candidaturas femininas e que a capacidade de decisão também das mulheres, né, compartilhando com os homens. Portanto, antigamente só os homens poderiam mandar. Isso já é coisa do passado. Mulher tem condições, né, tem capacitação para isso e pode dividir juntamente, né, com os homens o poder e a decisão. Portanto, eu acredito que a partir de 2014 as coisas vão mudar no país e no Ceará. E aí nós queremos que o presidente Zezinho abrace essa ideia para o próximo biênio, que nós tenhamos uma mulher na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rejane, comemorou-se agora 82 anos do voto feminino, mas a participação da mulher ainda é muito pequena em todas as casas legislativas. Qual é a sua visão sobre o assunto? É uma questão cultural que ainda está muito arraigada no corpo feminino, porque isso era tido como uma ação masculina, né? Mas nós mulheres que estamos hoje numa participação ativa na vida econômica do país, temos de ter a participação ativa na vida política do país, porque é a política que faz gerar todos os benefícios necessários para a sociedade, inclusive para a nossa minoria das mulheres. Então, as mulheres têm de olhar a política como uma vantagem e uma importância imensa para modificar a sua vida e a vida da nação. Aguarde só um instante, nós voltaremos com o quadro Prata da Casa. E pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. E no quadro Prata da Casa desta semana, nós viemos conferir de perto o funcionamento da consultoria parlamentar. Vamos conversar com a Erliene Vale, ela que é a coordenadora e que aqui se encontram muitas mulheres trabalhando também. Erliene, qual é o papel da consultoria parlamentar? A consultoria parlamentar é um órgão institucional do Poder Legislativo que tem a função de auxiliar os parlamentares, os chefes de órgãos e departamentos da Casa, na produção legislativa. A gente elabora estudos técnicos, elaboração de minutos de proposição,
publicações, a gente elabora desde o início, a partir da ideia de um parlamentar. A gente faz adequação dos projetos à técnica de redação legislativa, tudo com a função, com a missão de que o nosso trabalho do parlamentar tenha qualidade, a partir desse nosso suporte. Eliane, qual foi a produção da consultoria parlamentar ano passado? Bom, ao todo nós produzimos 240 serviços, dentre notas técnicas, estudos, as publicações que a gente já falou, elaboração de minuta de proposição e o atendimento simplificado no plenário, que é o atendimento que a gente presta durante a sessão plenária aos parlamentares, com o objetivo de esclarecer dúvidas, possíveis dúvidas, de natureza regimental, constitucional ou mesmo infraconstitucional. Agora que a sua equipe é formada por profissionais multidisciplinares, como é a sua equipe? Qual é a sua equipe? Bom, a nossa equipe é formada por 20 servidores, distribuídas entre consultores, analistas legislativos e a equipe de suporte às nossas atividades. E eu fico na parte de coordenação. Então, é uma equipe multidisciplinar, formada por profissionais pós-graduados, especialistas, mestres, alguns já concluindo doutorado, com essa função de prestar serviço ao parlamentar e, por tabela, à sociedade, que aqui a Assembleia presta serviço. Eliane, inclusive eu tomei conhecimento que vocês elaboraram, inclusive, um portfólio, né? Esse portfólio é que dá uma ideia para o parlamentar do que é que ele pode disponibilizar? Isso mesmo, Silvana. A gente elaborou esse portfólio, que tem qual é a missão da consultoria, quais são os serviços que a gente executa para auxiliar o parlamentar. E os chefes de órgãos e setores da casa também podem solicitar os nossos serviços. E neste portfólio tem também a equipe, a formação e como ele pode solicitar o nosso serviço. Nós operamos padrão ISO 9001, que é pela qualidade do serviço prestado. Então, a gente tem os nossos procedimentos internos para a elaboração de um serviço. Então, assim, a gente prima além da qualidade, pelo sigilo, né, para preservar o nosso cliente, porque a gente desenvolve a ideia. E, a partir da ideia, ela passa a ser do parlamentar. A gente costuma dizer que quem trabalha com consultoria parlamentar tem que ser uma pessoa apaixonada pelo anonimato, porque o trabalho que sai não é da pessoa que executou. A gente é suporte para que aconteça o trabalho do parlamentar, né, para subsidiar a atividade dele. Então, assim, a gente não tem essa intenção de mostrar a importância da pessoa que fez o trabalho, mas do trabalho para a sociedade. Então, assim, a gente tem também disponível no site da Assembleia um link dentro das atividades consultoria parlamentar, onde fica disponível também o formulário que deve ser preenchido, solicitando o tipo de serviço. A gente tem um prazo, temos uns procedimentos operacionais internos de como deve ser a execução de cada serviço. Por exemplo, para elaborar uma minuta de proposição, nós temos o prazo de 8 dias. Porque a gente precisa analisar se ela é constitucional, a gente faz dá todo esse suporte. Se ela é a questão jurídica, se ela é constitucional, se já existe uma matéria regulamentada com aquele assunto, porque a gente não pode elaborar uma lei que já existe, né? A gente, então, faz todo esse trabalho. E também, havendo já esse trabalho feito, a gente faz uma nota técnica, comunicando ao parlamentar, justificando por quais motivos o trabalho não pode ser feito. Então, gerou a solicitação do serviço. A gente executa, não sendo possível, a gente informa por que não pode ser feito. Um dos motivos pode ser a questão da constitucionalidade. E nós temos também esse material, que é um manual das atividades, que ele especifica detalhadamente quais são os serviços e qual é a diferença de um para o outro. Eliane, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco, dissesse qual é a diferença entre assessoria parlamentar e consultoria parlamentar. Bom, o trabalho da assessoria e da consultoria parlamentar, na verdade, são complementares, mas é interessante que se faça a distinção qual é o papel da consultoria e qual é o papel da assessoria. A consultoria, ela é eminentemente técnica, ela não se posiciona do ponto de vista político, porque normalmente a consultoria ela é institucional,
presta serviço para todos os parlamentares. E a assessoria parlamentar, ela presta assessoria a um determinado parlamentar. Então, esse parlamentar, em tese, deveria ter uma sintonia com o pensamento político, com as ideias que o deputado defende, diferentemente da consultoria, que a gente não pode ter esse posicionamento político. Nosso posicionamento é técnico. Erilene, muito obrigada pela sua participação no Prata da Casa. Realmente nós encontramos aqui uma equipe eficiente, eficaz, né, que mostrou que tem um trabalho importante aqui na casa. E por hoje é só. Tivemos um programa bastante movimentado. Espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. E Ele vai permitir. São irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas. Tão belas. São donas de casa, professoras, bailarinas. Lá do Breu das Brumas vem chegando a bandeira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira.